Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui na sala de Grego 3. Que Deus possa abençoar a sua vida. É um privilégio muito grande nós estarmos aqui reunidos para estudar a palavra de Deus. Você que está fazendo esse curso, seja bem-vindo. Principalmente os alunos do seminário presbiteriano, que tem trabalhos, tem provas. Sejam muito bem-vindos. Deus abençoe também a você que está acompanhando, que tem desejo de aprender mais. Está livre para você, você pode mandar esse link para outras pessoas que têm esse desejo. Tem pessoas na África que já fizeram esse curso, né? E tem entrado, tem visto, e enfim, é uma ferramenta dada por Deus. Que Deus possa dar o alcance que Ele quiser. Tá, o que o nosso intuito aqui é interpretar bem a palavra do Senhor, especificamente o Novo Testamento, que é o nosso propósito, tá ok? Espero que você tenha tido uma semana muito boa. Vamos orar e pedir a graça do nosso professor Mor, o Espírito Santo. Vamos fazer isso agora. Pai, obrigado por esse tempo. Pedimos que o Senhor vá à nossa frente, nos dê sabedoria, nos dê precisão, possamos ser fiéis ao texto, ao que vamos discutir, ao sentido do texto, que o Senhor possa nos abençoar. O Senhor abençoe também os meus irmãos e amigos que estão participando desta aula, onde esta aula chegar. O Senhor derrame a tua luz, Espírito Santo, gerando aprendizagem e gerando, Senhor, motivação no coração dos meus irmãos. Quero orar agradecido em nome de Jesus. Amém. Ok, vamos lá então para a nossa aula. Nós vamos hoje entrar na parte final do auristo passivo. Nós já vimos auristo normal, ou seja, quando eu falo auristo normal é que tem a raiz dele é regular. Então, em todas as pessoas você vai manter essa raiz. Nós chamamos de auristo comum ou normal, e você vai fazer para o auristo o acréscimo para mostrar que ele é um tempo passado ou um tempo secundário, nós já vimos isso, você vai acrescentar o epsilon. E para mostrar que não é somente um tempo passado, porque nós temos nos tempos secundários, nós temos o imperfeito, nós temos o auristo, nós temos o mais que perfeito. Quando nós acrescentamos o epsilon, nós estamos dizendo que faz parte de algum desses aí que nós falamos. Qual deles? Nós estamos falando do auristo. O auristo tem um sigma, que é o sufixo temporal, né? Então tem o epsilon como aumento e tem um sufixo temporal entre a raiz do verbo ou tema e a, as terminações pessoais, tá ok? Então é isso que nós já temos falado. E nós vimos o ativo e o médio, e nós vimos depois, na aula passada, o segundo auristo, que é exatamente o oposto. Tem a raiz irregular. Dessa irregularidade da raiz vai dar um monte de verbos no auristo de uma forma totalmente diferente. Tá? Então, e pode ter no tempo ativo e médio, mas pode não ter nesses dois, nessas duas vozes, né? E pode ter na voz passiva. Acontece isso. Nós vamos mostrar uma lista de verbos que tem essa característica. Já mostramos na aula passada, né? E você pode pegar nos apêndices da gramática do Francisco Leonato, que você vai ter 70 verbos que têm essa característica, ou seja, tem irregularidade na sua raiz. E aí nós vamos ver como vão ficar essas raízes. E hoje nós vamos entrar na parte passiva. Assim como no futuro nós tivemos o quê? Uma diferença no sufixo temporal do futuro passivo, nós vamos ter uma diferença no sufixo temporal do auristo. É a mesma raiz do tempo auristo passado para o futuro passado também. Então por isso que muda muito. Tá ok? E é isso que nós vamos ver hoje. Tá? Então nós vamos fazer a correção dos exercícios da aula passada, sempre vamos fazer isso, para você ver como é que é na prática isso funcionando. Nós vamos ver agora a correção do teste de vocabulário, para você que fez o teste, fazer a sua correção e já depois mandar a sua nota, ok? E a matéria nova, a de hoje. Então vamos
Vamos aqui para a tela e vamos trabalhar hoje. Vamos voltar aqui para o início. Então, nós temos hoje alguns objetivos. Primeiro, que quando você terminar essa aula, você esteja apto a entender a revisão do auristo e do segundo auristo, ativo e médio. Nós vamos fazer essa revisão para você implementar o seu conhecimento e entendimento. Segunda coisa, correção do teste de vocabulário do parágrafo 297, a correção dos exercícios do parágrafo 298, você está entendendo isso, é o meu objetivo. Depois, você entender a forma e a conjugação verbal do auristo passivo, que eu tenho falado constantemente aqui. Não é só você aprender a conjugar esse verbo na voz passiva, mas você entender o que você está fazendo, ou seja, o conceito desse verbo. E aqui um quadro que resume bem o que nós já vimos no auristo e a aplicação do aprendizado nos exercícios do parágrafo, tá ok? Então assim, e nós vamos continuar aqui em Filemon, versos 4 e 5 de Filemon. Então, são 3 partes que nós vamos trabalhar, a quarta parte, que nós vamos, na verdade, fazer um trabalho exegético em Filemon 4 e 5. Né? Então, a gente vai trabalhando juntamente com o texto bíblico para aplicar o texto bíblico. Veja, a primeira parte aqui é a revisão do auristo ativo e médio. Nós temos aqui qualidade de ação, nós falamos indefinida, que é simples. O auristo está nessa categoria. Por exemplo, eu estudei grego. E eu tenho falado para vocês, eu repito, aquele texto bíblico que nós citamos aqui de Lucas, que quando fala assim, Jesus falando do preço do discipulado e da característica do verdadeiro discípulo de Cristo. E ele fala que é necessário 3 coisas, né? Primeiro, negar-se a si mesmo. 2, tomar a sua cruz, ou seja, as dificuldades da vida cristã. E 3, seguir ao Senhor. Sendo que nós falamos, nós mostramos, e não vamos voltar a isso, por questão de dar fluidez à aula, mas você pode olhar nos outros vídeos do Grego 3. Nós falamos bastante sobre isso. Que os 2 primeiros, Jesus está falando. Por exemplo, você está conversando com uma pessoa no seminário, às vezes você não sabe da vida dela, a sequência, a conversão dela, como é que foi, você não sabe a data, mas você sabe que ela é crente. Jesus fala que é necessário para ser crente, discípulo dele, que é negar-se a si mesmo, tomar a cruz, e isso está o quê? No auristo, está pontual. Então, o texto está querendo dizer o seguinte, que acontece isso. É como se fosse uma foto da pessoa no dia da conversão. Aconteceu isso. É claro, porque tem as consequências. E aí vem a consequência, que é seguir ao Senhor. Sendo que essa aí está o quê? No tempo presente. E é imperativo. Então, um presente é o quê? Nesse caso aí, é uma questão durativa, é uma qualidade de ação, um aspecto do verbo que é durativo, ou seja, é uma sequência. Então, o que Jesus está querendo dizer? Nos 2 primeiros, está querendo negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz, acontece, tem que acontecer na vida cristã. E qual é a consequência disso? Seguir-me, ou seja, seguir agora, seguir daqui 2 horas, seguir daqui 2 anos, daqui 3 anos. Não tem férias de ser discípulo de Jesus. É isso que ele está falando. Então, tem gente que fala assim, hoje eu sou crente, amanhã eu não sou, ou então na igreja é crente, fora da igreja não é. O que Jesus está querendo dizer é que há um seguir, ou seja, há uma imitação do Senhor sempre. É lógico que nós temos momentos de pecado, isso vai acontecer, mas o crente de verdade, ele volta para o eixo. Ele quer servir ao Mestre, ele quer agradar ao Senhor, ele está visando a vida eterna, como o apóstolo João diz em 1 João capítulo 3, no iniciozinho ali, que nós veremos ao Senhor como Ele é. E por isso quem tem esta esperança santifica-se a si mesmo, assim como Ele é santo. Quem é salvo pratica a obra de salvação. E essa obra aqui é seguir a Jesus. E é seguir sempre, não é sazonal. Hoje eu sou crente, eu vou na igreja, depois eu não vou. Nada disso. Tá? Tem gente que não gosta de igreja, tem gente que não gosta de Bíblia, tem gente que não gosta de orar, tem gente que não gosta de vigília.
Essa pessoa nunca viu a Jesus. Por quê? Porque tem o quê? O deslocar-se atrás do Senhor. Ele não anda mais, como o Salmo 1 fala, no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda ou à roda dos escarnecedores. Dá para entender isso? Está vendo a riqueza da qualidade de ação do verbo? Pois esses dois primeiros que eu falei, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz, é um auristo. Então é pontual, está tirando uma foto. E é isso que eu estou explicando aqui. Essa é a importância maior. Porque, por exemplo, a forma do verbo é muito importante, porque você está lendo no texto, você vai saber em que tempo que está, melhora a tua interpretação. Mas é lógico, você tem que saber o que a grafia está te dizendo por trás daquela grafia, o que está significando. Então vamos voltar aqui. Então o auristo é indefinido, é um ponto. Eu estudei grego, você não sabe quando foi, não é? Quanto tempo a pessoa estudou, se ela repetiu esse estudo, quantas vezes ela repetiu. Não tem. Então nós não sabemos disso. O tempo auristo então está falando isso. O auristo está aqui, como eu falei, o epson, que é o quê? Mostrando que é um tempo secundário, que só tem o quê? Passados aqui. E o auristo tem aqui, não está, que devia estar, é o sigma como sufixo temporal. Nós já vimos isso, não vamos perder tempo com essa parte. E aqui a forma do ativo e do médio. Aqui, elusa, elusas, elusamen, elusen, elusamen, elusate, elusan. E eu coloquei em vermelho e preto em homenagem ao melhor time do mundo. Né? Vermelho e preto. Quem comigo não ajunta, espalha. Tá? Aí você está ouvindo, já entendeu o meu recado. E o auristo médio. Elusamen, eluso, elusato, elusametha, elusasfe, elusanto. Então nós vimos isso aqui, o auristo ativo é o auristo médio. E aqui nós temos o que? Raízes regulares. E o segundo auristo ativo e o médio, nós vimos que o segundo auristo mantém o mesmo sentido do auristo. Qual é a diferença? Por que é chamado segundo auristo? Porque eu estou grifando aqui, a raiz é irregular. Então, a forma desse verbo é irregular também. Por exemplo, eu dei o exemplo aqui do balo. Eu poderia muito bem pensar assim, acrescentar o epson, ebal e acrescentar o sigma depois do lambda, mas não é assim. Porque a raiz do auristo, do balo, não é a raiz bal, com dois L's. É bal. Então, eu vou acrescentar aqui o epson e vou acrescentar o sigma e vou acrescentar aqui outra terminação. Nós vimos que são as mesmas terminações do imperfeito. Por isso que o segundo auristo é cheio de detalhes. E o lambano? Lamban, eu penso que é a raiz aqui, não, a raiz presente, mas a raiz do auristo é lab. Eu vou acrescentar um epsilon aqui e ao invés de ser um sigma aqui eu vou acrescentar as terminações iguais à do imperfeito. Mas por que não é um imperfeito? Porque a raiz é irregular. Então vou saber que é um auristo. Tá? Porque se fosse um imperfeito, teria a mesma raiz aqui, lamban. Não seria lab. Dá para entender isso? Como é interessante? E a gente tem que tomar cuidado. Aqui, por exemplo, do balo. Ebalon, ebales, ebalen, ebalomen, ebalete, ebalon. E agora o auristo médio. Veja, o auristo médio é o médio igualzinho à terminação do imperfeito. Todos esses aqui que estão na terminação pessoal são iguaizinhos ao imperfeito. Ebalomen, ebalo, ebaleto, ebalometha, ebalesce, ebalonto. Mas eles jogaram. Se fosse um imperfeito, eles estavam jogando. Ou eles jogavam. Entende isso? É pontual, porque o auristo, e é chamado de segundo auristo, o auristo é modificado, porque tem a raiz irregular. O auristo irregular, que alguns autores chamam também. Algumas formas de segundo auristo que nós vimos. Por exemplo, olha aqui, egagon, eben, ebalon, eblepsa, eidon.
Olha só o eidon. O que tem a ver com blepo? Mas é usado o eidon para mostrar que é o segundo auristo. Olha esse aqui, elthon. É o segundo auristo do erromai. Olha, não tem nada a ver, porque a raiz é outra. Olha esse aqui, eipon. É do lego. Você está falando lego, né? O Jesus falando ego eimi. Agora, se ele tivesse falado eu fui, seria ego eipon. Olha só que coisa. E aqui o oral, que eu vejo, vai ficar eidon, mas não tem nada a ver com oral. Dá para entender isso? Aqui eu pedi para vocês memorizarem, fazer teste de vocabulário exatamente para vocês terem essa pegada de estar ligado nesses verbos. E tem 70 verbos lá no final que você vai ver com auristo, tá? Aqui no apêndice 9, o auristo irregular, chamado partes principais do verbo, né? Que no grego são 6 partes principais do verbo, inclusive uma parte principal, o auristo passivo, que é uma das partes. Por quê? Porque a raiz é diferente. Aí coloca outra parte, que é a sexta e última parte do reino dos verbos. E aqui está a resposta do teste de vocabulário que vocês fizeram e deve ter tido dificuldade para lembrar disso. É lógico, mas eu coloquei exatamente para nós termos o que? Familiaridade. Axo, está no futuro, guiarei. Agora olha aqui, egagon, guiei, está no auristo e é o segundo auristo do ago. Tá vendo? O ago vai para o auristo passivo, é o segundo auristo. Genessomai, tornei-me, egenomen, tornei-me. Aqui é tornar-me-ei, perdão. Genessomai, olha o sigma aqui do futuro. Egenomen, tornei-me. Guiné, sem o E. Guinessomai. Só tira o epsilon aqui. Conhecerei. Egnon. Conheci. Tá no passado. Balo, ou balô, né? Jogarei. É o futuro do balo. Que é um futuro também chamado segundo futuro. Porque você está vendo aqui, não tem nenhum sigma aqui na raiz. E ebalon, joguei. Olha aqui o omicroni. Parece que é o imperfeito, mas não é. Por quê? Porque a raiz é de auristo. Tá vendo? Essa fineza que a gente está pegando. Fagomai, comerei. Tá no futuro. Aqui, efagon, comi. Opsomai, verei. Eidon, vi. Que é o do o opsomai, né? Do futuro. Pessomai, cairei. Que é o peito, peito, né? Epesson, caí. Blepso, verei. Blepsa, vi. Elabon, recebi. Tá vendo do lambono? Ó, aqui, esse é o passado. Elabon. Enegicon, carreguei. Reuresso. Você já viu aquele famoso, né? Heureka. Reuresso, acharei. Euron, achei, que é o passado. É o auristo. Eipon, falei e disse. Elipon, deixei. Eleusomai, irei e virei. Elthon, fui e vim. Que coisa! É do erromai esse aqui. Exo, terei e erron, tive. Que coisa! Bessomai, subirei. Eben, subi. Olha o eben, como é estranho demais. Então, esse é o teste de vocabulário. Vocês corrijam e me mandem, por favor, as notas. Corrigir os exercícios do parágrafo 298. O texto pede para denominar eipen. Eipen, você já sabe o que é terceira pessoa, pelo en. Olha aqui, ó. O en, do ebalen. Agora, vai ficar desse jeito. Eipen, terceira pessoa, do singular,
do aoristo, do indicativo ativo do verbo lego. Ele falou, é a tradução. Aqui, elabes, lambano, sendo que está no aoristo, segunda pessoa do singular do aoristo do indicativo ativo do verbo lambano. Tu recebeste. E elfen, terceira pessoa, olha aqui, do singular do aoristo do indicativo ativo de eromai. Ele foi, ele veio. Eidomen, primeira pessoa do plural do aoristo do indicativo ativo do verbo oral. Nós vimos. E aqui, ebalon, balo, lançar, né? Isso aqui está no passado, sendo que a raiz é o quê? De segundo aoristo. Então você já sabe. Sendo que aqui, lembrem-se, olha aqui, ó, eu vou voltar para a tabela. A mesma terminação aqui, a mesma terminação pessoal, igual no imperfeito. Então você tem que colocar, quando a palavra vem fora do texto, você tem que colocar as opções possíveis. Pode ser primeira pessoa do singular ou terceira pessoa do plural do aoristo do indicativo ativo do verbo balo. Eu joguei, eles jogaram. Pode ser um dos dois. Como está fora do texto, a gente não tem um contexto para poder decidir. E a tradução? Marcos 1:29. El thon eistenoikian simonos. Simonos. El thon eistenoikian simonos. Aqui, eu fui ou vim, nós não sabemos. Quando você vai lá, você vai ver que é a segunda aqui. Eu tenho quase certeza disso. Eles foram ou vieram, né? Então, eles foram, porque Jesus está saindo da sinagoga, eu acho que é de Cafarnaum. Aqui, elthon. Então, eles foram, que é o aoristo, o segundo aoristo do eromai, que é ir ou vir. Então aqui eles foram. Eistenoikian, falei agora há pouco para grego 1. Isso aqui é o que? Uma preposição de deslocamento. Eles foram para a casa, e aqui simonos. Eu pus aqui, ó. Você pode conferir o parágrafo 757, que é da mesma família. Isso aqui é um substantivo de terceira declinação. Então ele é assim, ó, no nominativo dele, Simon, aí vem o genitivo, o dativo e o acusativo. Simon, Simonos, Simones, Simone, Simona, Simones, Simonon, Simon, Simosim, Simonas. Então, vem daqui de Simon, Simão, que é o quê? É um genitivo, a casa de Simão. Não é qualquer casa, é a casa de Simão Pedro. Eu tenho que colocar no genitivo. É da terceira declinação. A título de curiosidade, está vendo como é bom a gente corrigir exercício? Porque a gente vai em outras partes da gramática, vai desvendando essas coisas. João 6,35. Eipenautóis ho Jesus, ego emi hoartos tesoes. Eipen, autóis ho Jesus, o sujeito está aqui. Ho Jesus, Jesus. Eipen, o aoristo, segundo aoristo de lego. Jesus disse a quem? A eles, autóis. Jesus falou, disse a eles. Ó, o ponto lá em cima, que é 2 pontos no grego, ponto e vírgula. No caso aqui, 2 pontos. Egoemi hoartos tesoes. Eu sou o pão de quê? Da vida, zoe. Primeira declinação feminino terminado em eta. Se relembrando aí, meu amigo. Jesus falou a eles, eu sou o pão da vida. Então é isso. Agora a terceira parte. Agora nós vamos ver coisas que são pertinentes. Veja, eu queria que você prestasse atenção agora. Por isso que nós fizemos uma aula do aoristo regular, ativo e médio, do aoristo irregular, que é chamado de segundo aoristo, ativo e médio, e agora nós vamos para o aoristo passivo. Por quê? Porque vai mudar o sufixo temporal, que é o theta, eta. E não vai ter o sigma.
Não é legal? Irmãos, a gente vai criando, não é? Ou aumentando o nosso conhecimento e aumentando a nossa confiança. Tá vendo? Eu estou dando tudo espaçado, organizado para você entender. Agora nós vamos entrar o quê? No passivo, no auristo passivo. Como isso se dá? Vamos ver na tela, vamos ver lá. Vamos juntos aqui. Algumas observações que eu tenho sobre o auristo passivo. Então, tal qual o futuro passivo é derivado da mesma raiz, os dois são derivados da mesma raiz e apresentam os dois a mesma característica, theta eta como sufixo temporal. OK? Então isso é interessantíssimo. E detalhe, lá no do futuro vai ter o sigma ainda. Então, theta, eta, sigma. Aqui você já tem uma diferença entre os dois, que é o theta, eta. Não tem o sigma aqui nesse auristo passivo. O futuro passivo, por exemplo, de luo é lu, fe, sol, mai. Olha o sigma aqui, ó, que eu azulei. Lu, fe, sol, mai. Ó, o auristo passivo de luo, o epsilon, para dizer que eu estou no passado, que é um tempo de segunda derivação. Aqui o luo, que é a raiz, que é regular no caso. O theta, eta, que é o que? O sufixo temporal de passivo auristo. E o ni, que é o que? A terminação pessoal. Eluthen. Olha a diferença. Lu, fe, sol, mai, que é o futuro. Ou seja, eu largarei, eu soltarei. E aqui, na verdade, eu serei solto, né? Porque aqui está no passivo. E aqui, eu fui solto, que está no passivo do auristo. Então, duas coisas importantes sobre isso aqui. Então, vimos aqui o sufixo temporal do auristo passivo. Primeira coisa, se o verbo for regular, ok? Eu estou aqui colocando regular porque termina em vogal. Então, se eu tenho um verbo regular que termina em vogal, o que é que eu faço? Mole, acréscimo de quê? O aumento do epsilon e a colocação do theta, eta, que é o sufixo temporal. E você vai conjugar assim, ó. Por exemplo, auristo passivo, né, que tem a raiz regular, no caso luo. Eluthen, eluthes, eluthe, eluthemen, eluthete, eluthesan. Né? Então, eu fui solto, tu foste solto e assim por diante. Essa é o que? Uma raiz regular, que eu estou chamando regular porque termina em vogal. Agora, se uma regular terminada em consoante, o que é que eu vou fazer? Aquela mesma coisa que nós fizemos lá para o futuro. As labiais pi, beta, fi, mais theta. Quando você achar qualquer verbo com a raiz terminada em pi, beta, fi, mais o theta aqui, ó, que nós vamos usar, que é o sufixo temporal, vai ficar o fi, theta, nas labiais. Nas dentais, sigma, theta. Nas palatais, ri, theta. Veja, tipos de consoantes, consoantes mais fusão, e aqui, tempo presente, o verbo, depois no futuro passivo, agora no auristo passivo. Esse quadro é bem legal. As labiais, P, ou pi, beta, fi, mais theta, fi, theta. Por exemplo, presente, blepo, futuro passivo, a raiz termina em blepe. Ora, com o theta vai ficar bi, ble, fi, the, som, mai. E aqui no auristo passivo, e, ble, fi, then. Tá vendo aqui, ó? O fi, o theta. Exatamente esse aqui, ó. Mais a terminação. Tá aqui, ó. O en. Depois é o es, depois é o e, depois o emen, depois o et, depois o essan. Só você acrescentar aqui no final, ó. Aqui eu dei o quê? Na primeira pessoa, mas você pode acrescentar nas terminações pessoais aqui. As dentais, tau, delta, theta, mais o theta, sigma, theta. Então, do presente, baptizo, no futuro,
Como a raiz é baptide e não baptize, é baptide, você pode olhar nos outros vídeos que eu coloquei, então se encaixa exatamente aqui, o delta fundindo-se com θ, fica sigma θ. Baptiste somai. E aqui, o epsilon para indicar que é o auristo, baptisten. E aí você pode colocar as terminações pessoais para as outras pessoas, porque você já fez o molde dele. Agora, se for um exemplo de uma palatal, por exemplo, ago, que é o gama, mas o θ fica ri θ. Então, aqui, futuro passivo, arthesomai. O ag, que é a raiz de presente, mais o que? O θ fica ri θ. Arithesomai. Ó, o sigma aqui, ó. Θ, eta, sigma. Esse futuro passivo. Ok? Então, eu serei conduzido. Aqui no caso, a mesma, só acrescenta aqui ao alfa o epsilon, porque é um auristo. Então tem um aumento, o epsilon com alfa dá eta. Fe, a mesma coisa, ó. Imagine que aqui tem o gama, aí vai ficar o que? O ri, θ e a terminação pessoal dele, arfen. Então tem uma lógica muito importante. Se você quiser acrescentar as outras, você vai ter as outras pessoas e você está dizendo o que aqui? Você está dizendo que você foi conduzido. Aqui, eu serei conduzido, que está no futuro, né? E aqui, eu fui conduzido. Agora, isso é o que? Regular com verbos terminando numa vogal. Regular com verbos terminando, aqui, em vez de vogal, é consoante. Tá? Você troque aí, por favor. Regular com consoante, por isso que vai dar a fusão aqui. Tá? E agora, irregular, de terceiro tipo. Segundo auristo. Como é que você vai fazer? Há verbos que são de segundo auristo, que possuem também a forma passiva. Tem que ver se possui a forma passiva, nem sempre possui. A característica principal é que a grafia destes verbos podem aparecer sem o sufixo temporal θ. É isso que a maioria desses verbos não vai ter o sufixo temporal θ, porque é um segundo auristo e a raiz é o quê? Irregular. Tá vendo? Tudo organizadinho, eu estou organizando as suas ideias. O exemplo disso é o verbo grafo. A conjugação dele se dá da seguinte forma. Olha aqui, em vez de egrafithen. Não tem, porque é um segundo auristo. Então fica egrafen, egrafes, egrafe, egrafemen, egrafete, egrafessa. Tá aí, é um exemplo, é o grafo, quando passa para o auristo, vira um segundo auristo no passivo. E a gente viu que também no passivo do futuro é irregular. Tá certo? Então, uma observação importante que eu coloco aqui. Deixa eu tomar minha água para lubrificar minha garganta. Não podemos cair na armadilha de, por exemplo, pegar a raiz do segundo auristo ativo e médio e querer usar para o passivo. Nada disso. Lembrando que a raiz deles é diferente. Por exemplo, aqui, ó, bal ou balo no presente, verbo no auristo ativo e médio, ebalon, verbo no auristo passivo, eblethen. Olha aí, que coisa! Eu fui lançado. E o lego? Olha, verbo no auristo ativo e médio, eipon, já mudou demais. Agora, gente, olha no auristo passivo, que loucura! Erethen. Não tem nada a ver isso aqui. É muito legal isso aqui, né? Você deve estar falando assim, que esse cara que inventou isso, né? Eu fui falado. Ah, que coisa, tá vendo, irmãos? Eu não posso pegar simplesmente e acrescentar aqui o eipon, aí colocar aqui eiponthen. Não. Errethen. Ok? Aí o que que você vai fazer? Deixa eu dar uma dica, e uma dica boa, viu? O que você vai fazer? Veja, você está tendo aqui a noção.
Você tem a noção de como é construído isso, do conceito. Eu quero que você aprenda basicamente isso. Por isso você está tendo aula aqui. Aí o que você vai fazer? Você vai consultar um verbo grego no passado, no auristo, que é passivo, que é irregular. Você consulta a tabela, meu irmão. Tem inúmeras tabelas. Por exemplo, aqui, ó, essa obra você tem que ter, Lexo Analítico do grego, do William Mons. É um grande exegeta do Novo Testamento. O pai dele também foi, o Bob Mons, que já morreu. Teve uma vida muito bonita, inclusive no final da vida cuidando da esposa, a esposa inválida e ele ali lendo a Bíblia para ela, orando. Um homem espetacular. E o William Mons é o filho dele, esse Lexo Analítico. Teve gente que me perguntou, eu quero uma dica de materiais. Está aqui, um que você não pode perder. Por exemplo, aqui ele tem para cada verbo encontrado no Novo Testamento, tem o quê? Os 6 principais, as 6 partes principais do verbo. E ele ainda dá a 7ª de lambuja. As 6 que nós vimos aqui. Eu vou voltar para a tela para você entender o que é que eu estou falando, meu amigo. Vamos lá para a tela para você entender. Deixa eu voltar aqui para você entender. Eu vou voltar e aí eu vou explicar para você. Você vai ficar muito feliz. Olha aqui. Deixa eu voltar aqui para a tela para você entender o que é que eu estou falando. Veja, vou voltar para aqui, ó. Olha só. Caminha aqui comigo. Ó, tempos do grego. Tempo presente, futuro, perfeito, imperfeito, auristo, tá? Então, dentre esses aqui tem o quê? A raiz do auristo passivo ou passiva. Então, é um tipo de quê? É uma dessas partes principais do verbo grego. Sendo que tem lá o quê? Você vai ter o tempo presente, né? Que é uma das partes principais. Ele vai te dar isso aqui tudinho. Ele vai te mostrar como é, se for um verbo, né? Ele vai te mostrar exatamente esse verbo, se tem as 6 partes principais, e ele ainda te dá de lambuja, ainda te dá um imperfeito, né? A raiz do imperfeito. Isso é maravilhoso. Então, você tem nessa obra aqui para você acompanhar. Muito boa obra que você tem em português, é um trabalho da Vida Nova de altíssimo nível, tá? Você pode adquirir. Agora vamos voltar aqui para a nossa parte final da aula. Vamos voltar para a imersão no texto, que é a parte mais gostosa que tem. Veja, eu vou ler Filemon de 1 a 5, sendo que nós vamos nos fixar no 4 e no 5 hoje. Paulus desmio Christu Iesu kai Timótheos Roadelfos Filemoni to agapeto kai sinergo remon kai apfia te adelphe kai archipo to sistratiote remon kai te katoikon su ecclesia haris himin kai irenia po theopatros remon kai kyrio Iesu Christu. O 4 e o 5 agora que eu vou me ater. Euharisto to theomu pantotemineian supoiumenos epito proseuchon mu. Akuon su tenagapen kai tempistin erren erreis proston kyrio Iesu kai espantas tus hagios. Então, Paulo está falando ainda com Filemon, né? Eu agradeço a Deus, eu haristou a Deus toteu, a Deus mu, de mim. Eu agradeço ao meu Deus, né? Porque, né? Aí ele vai dizer, pantotemineian su poiúmenos epito proseuho mu, porque ele, mineia, ele cita em todas, mu pantoteminea, ele cita su, de ti, a ti, ou seja, a respeito de Filemon, em todas as práticas de oração, proseuchon mu, em todas as minhas orações, em todas as vezes que eu estou praticando a oração,
eu me lembro de você e cito você. Que coisa espetacular nas minhas orações. Ouvindo de ti, o que ele ouve? Né? E ele agradece a Deus por causa disso. O amor, ten agapen, kai te pistin. O que? A fé que ele tem, ó, erres, prós, que tu tendes, né? Erres, fé a respeito de quem? Prós ton Kyrio Jesus. Então o amor e a fidelidade, o fé aqui é mais em sentido de fidelidade, ou seja, uma pessoa confiável. Ton Kyrio Jesus, ao Senhor Jesus, e também eis, que é uma partícula de deslocamento para dentro. Pantas todas, todos, tus hagios, todos os santos. Então Paulo está falando que ele cita em todas as suas orações, agradecendo a Deus, a vida de Filemon. Por todas as orações de Paulo ele cita esse homem e agradece ao Senhor. E por que ele agradece? Por causa do amor e da fidelidade dele, tanto ao Senhor Jesus como aos santos daquela igreja ali onde Filemon está. É maravilhoso isso, irmãos. Eu quero terminar a nossa aula de hoje citando essas duas coisas, né? Então, duas atitudes importantes que você tem que seguir, que eu tenho que seguir o apóstolo Paulo. Primeiro, Paulo agradece pela vida de Filemon a Deus, né? Pela confiança que este tem no Senhor Jesus Cristo e o amor que ele tem no Senhor Jesus Cristo e a confiança que ele tem dos irmãos ali daquela igreja que funciona na sua casa. Coisa maravilhosa, irmãos. E a segunda coisa que Paulo faz também, ele cita Filemon em todas as suas orações. Isso é maravilhoso. É um segredo da vida de liderança do apóstolo Paulo. Ele é um homem que ora pelos seus liderados, para que Deus faça a obra que precisa ser feita. Essas duas coisas eu queria deixar para você, você que vai pastorear ou já pastoreia, né? Talvez não seja ordenado ainda, mas você já é um pastor, você já tem funções pastorais. Ou talvez você seja um mestre. De qualquer forma, você cuida de alguém. Que você aprenda essas duas coisas, nós aprendamos essas duas coisas. Primeiro, elogiar aqueles que Deus tem te dado. Nós temos a tendência de ver os defeitos da pessoa, isso faz parte. Precisamos ser também corretores, usados por Deus para abençoar os nossos liderados. Mas, irmãos, Paulo usa aqui o quê? O elogio. Foi Deus quem inventou e ele elogia Filemon pelo amor dele, pela fidelidade dele, por ser um homem confiável. Que coisa espetacular. Então nós precisamos elogiar os nossos liderados, dizer para eles em que eles têm acertado, dizer para eles em que eles têm crescido, dizer para eles da importância deles no ministério. E a segunda coisa, que Paulo ora, é um dos segredos do apóstolo Paulo, da sua liderança tão efetiva. Ele ora pelos seus liderados. Nós precisamos passar tempo na presença do Senhor, diariamente orando, e Paulo diz em todas as minhas orações. É muita coisa, é muita coisa. Que Deus use esse exemplo do apóstolo Paulo para nos dar força, para liderarmos como Ele quer. Que a bênção de Deus, que não traz desgosto, esteja sobre nós. Em nome de Jesus. Bom estudo. Lembre-se, quanto mais você encarar o Auristo, ele vai ficar mais fácil. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse tempo com os meus irmãos. Que a tua bênção, que enriquece e não traz desgosto, esteja sobre nós. Nos dê, Senhor, perseverança, nos dê motivação e nos dê diligência no estudo do grego. Eu oro ao Senhor e já te agradeço. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Ok, meus irmãos? Então, que Deus possa ser glorificado. Até a próxima semana. Forte abraço para todos.